Olá, estamos iniciando uma live super especial hoje com a presença da professora. Estou chamando ela aqui. Nós vamos iniciar um bate-papo bem interessante que vamos conversar um pouco sobre o livro Letramentos na, para, a e além da escola. Professora Glícia, boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Tá me vendo bem aí? Tudo bem, estou lhe ouvindo bem, tá certo? Ótimo, Que bom, ótimo. que bom. Então vamos começar, porque o tempo é muito valioso e essa oportunidade de conversar com uma das autoras do livro Letramentos na, para, a e além da escola, para mim, para meus colegas, para quem está assistindo também, é muito precioso esse momento com a senhora, que é uma das autoras, juntamente são 12 colaboradoras que ajudaram a escrever este livro, que vai ser o objetivo dessa live de hoje. Então dá um oi, professora, para seus alunos, seus colegas professores, familiares e etc. Olá, pessoal. Olha, estou muito feliz. Essa é a minha primeira live, né? Então, estamos estreando aí nesse novo gênero. E tratar desse livro, para mim, é extremamente interessante. São 13 mulheres, né? São Hum, 12 autoras, mais uma apresentadora. São 13 mulheres que se reuniram para pensar junto a respeito de letramento. Um conceito que está sendo, nos últimos anos, bastante perseguido, né? sim, Várias sim. pessoas aí estão mostrando outras faces que, na verdade, não se confirmam nos estudos de letramento. E aí, bom, a gente vai tratar um pouco disso. Mas é um Vamos grande sim. prazer estar aqui com você, professor Júlio. Prazer todo meu. E eu quero comunicar a quem está nos assistindo que nós vamos ter três sorteios, na verdade. Nós vamos sortear 3 exemplares do livro. A editora Pontes, que está patrocinando 2 desses 3 livros, né? A editora Pontes, que é de Campinas, São Paulo, e a professora Lívia também vai doar um livro. Então, nós teremos 3 sorteios. Quem entrou lá no meu Instagram, fez um comentário, vai já participar já de um sorteio automaticamente aqui, e nós vamos dizer quem é, vamos entrar em contato no direct para ver como fazer a questão da entrega desse livro para quem está nos acompanhando. Quem ainda não entrou, vai lá rapidinho, comenta que ainda vai ter 3 sorteios pela frente. Ok? Professora, para quem está nos assistindo, o seu público talvez não me conheça, eu sou professor Júlio, sou professor do ensino fundamental do município de Parnamirim, estive por 2 anos, e onde eu tive a honra de conhecê-la na Secretaria Municipal de Educação, né, na coordenação da educação básica, apresentado pela nossa querida professora Vera, e estivemos juntos em alguns momentos, né, a senhora é uma grande Isso. parceira da educação do município de Parnamirim, e a senhora já vinha com esse projeto há algum tempo, de letramentos, de projetos de letramento, e esse é o professor Júlio que gosta de se comunicar e que tem aproveitado esse momento de isolamento, distanciamento social, para trazer conteúdos relevantes para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão chegando do trabalho, já que exercem alguma atividade essencial também. Não é? Então, é um público muito variado, é um público de professores, de alunos, não é? De admiradores, e eu acredito que eu ganhei bem mais agora com a senhora presente nessa live também. Um presente, esse mês, que é o mês do meu aniversário, eu já ganhei o meu presente, quero desde já agradecer, né? Cumprimos todas as regras as recomendações, eu fui buscar, a senhora me presenteou, fui buscar na portaria do seu condomínio, então muito obrigado, e vamos chegar já lá ao que eu venho falar aqui, ao nosso objetivo primordial. E aí eu quero fazer uma apresentação rápida da professora Glícia Azevedo. Para quem não conhece a professora Glícia, o livro traz a biodata, né, tanto da professora Glícia como das demais
colaboradoras, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade de Campinas, a Unicamp, professora associada da Escola de Ciências e Tecnologia, da UFRN, professora efetiva do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, mais especificamente em Linguística Aplicada, e do mestrado profissional em Letras na Unidade de Natal RN. Os interesses da professora vinculados às suas pesquisas, principalmente com os temas de letramentos, gêneros discursivo, ensino, formação de professores, ensino-aprendizagem de língua materna, formação linguística na área de ciência e tecnologia, ensino e argumentação. Seja muito bem-vinda, professora Glícia Azevedo. A honra que nos dá é que, em meio a esse período tão conturbado em que nós vivemos, para nós, professores, seja do ensino básico ou do ensino superior, em meio a tudo isso, um lançamento de um livro tão significativo para a nossa prática pedagógica, a nossa prática. Então, muito obrigado pela senhora ter aceitado o convite e por ter dado a honra de fazer esse lançamento meio que virtual desse livro. Com certeza, quando passar tudo isso, faremos um lançamento presencial, com autógrafos, e aí eu terei abraços. Então, o livro traz a biodata das demais, tá certo? E da apresentadora também do livro. E vamos à questão das perguntas, para que a senhora possa publicizar mais a questão do livro, ok? Ok. Então, vamos lá. Professora, a senhora fez uma dedicatória bem interessante nesse livro, para mim, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Encaminho este livro que reúne ideias de professoras que, com ele, compartilham a certeza de que vale a pena continuar lutando, diariamente, pela educação brasileira. Apesar dos tempos difíceis, não podemos nos abater. Gostei muito dessa última frase, toda a dedicatória, e eu usei isso como, sabe, uma bandeira. Apesar dos tempos difíceis, não podemos nos abater. Que tempos difíceis? Eu gostaria que a senhora comentasse essa dedicatória tão simbólica, não é? Em meio a essa crise sanitária que estamos passando, em meio à crise política, crise ética, né? Crise racial, né? A questão das manifestações antirracistas. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouco dessa dedicatória tão simbólica nesse momento atual, professora. Que bom. Então, essa dedicatória foi pensando na luta de cada um de nós e na luta de todos nós juntos, não é? Conheço o seu trabalho em Parnamirim, sei o quão aguerrido você é, professor. E neste livro nós temos 13 professoras pesquisadoras atuantes na educação básica e no ensino superior que são também bastante aguerridas. Pensar em ser estudiosa de letramento significa assumir que existe uma politicidade no ensino. Eu não posso, por exemplo, ser professora de língua portuguesa e dar aulas, por exemplo, de oração subordinada adjetiva restritiva, sem mostrar para os meus alunos que esse conceito é importante para, por exemplo, notícias que dizem assim, fulano de tal entregou à mídia o exame que deu positivo, que deu negativo, o exame que deu negativo. Ao dizer que entregou na mídia o exame que deu negativo, essa restrição pressupõe o quê? Que há a possibilidade de exames positivos. Ou seja, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, em vez, quem pensa, quem estuda letramento, em vez de pensar em portuguesa, por exemplo, a partir das caixinhas separadas de morfologia, sintaxe e tal, pensa nos usos sociais da escrita e como esses usos sociais da escrita constroem a realidade e são construídas por ela, em especial num momento difícil como o nosso. Um momento em que, no Brasil, há mais de 30 mil mortos por coronavírus, por Covid. E como é que eu posso continuar as minhas aulas de costas para isso? Não, eu tenho de trazer
as manifestações linguísticas do para a minha sala de aula para que eu possa ensinar meus alunos língua portuguesa, sim, mas eu também preciso ensinar a fazer leituras críticas a partir dos textos que chegam a ele. Isso constrói um verdadeiro cidadão. Então, lançar esse livro em meio a uma pandemia é significativo no sentido de que as professoras que construíram essa ideia não continuaram a bater, continuaram trabalhando, continuaram acreditando, pensam educação e tratar de letramento pode fazer a diferença na vida de um país feito nosso, cuja democracia ainda precisa ser fortalecida. Ótimo, professora. A senhora fez, junto com a professora, eu até separei aqui, junto com a professora Doroteia, né? Doroteia Cash. Doroteia Cash, se eu não me engano, ela é da Unicinos, não é isso? Do Rio Grande do Sul, do Rio isso Grande. mesmo. Grande parceira. A senhora fez junto, em parceria com ela, a senhora fez o prefácio desse livro, não é? Isso. Então, isso. comenta um pouco sobre esse prefácio desse livro. Então, no prefácio, a gente discute um pouco como é que a escrita, como tecnologia e prática social, vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é? Então, a gente discute a escrita como tecnologia nos nem 5.000 anos, é claro, de forma bastante sucinta, mas como é que tem sido alterado e às vezes a gente não tem nem muito tempo para pensar. Por exemplo, eu tenho feito uma live na minha vida, mas é necessário fazer para que o lançamento do livro seja virtual, então vamos, né? Encarar essa situação. Mas vamos encarar essa situação a partir dos tempos que a gente tem, de práticas que já vai fazendo, né, que já faz ao longo da vida. Então, esse prefácio, ele trata um pouco dessa relação entre a escrita e os recursos tecnológicos, inclusive a tecnologia digital, e passeia também um pouco a respeito dessas relações, desses tópicos, em relação aos outros capítulos. Por exemplo, um capítulo muito interessante aqui da nossa querida Angela Kleiman, a maior referência de letramento nacional e internacional da nossa vida e também uma grande referência como mulher aguerrida, pesquisadora, amiga, né? Muito querida, a professora Angela Kleiman, e a professora Ivoneide Bezerra, que fazem o primeiro capítulo para tratar de quê? Fake news. Veja, é extremamente significativo pensarmos hoje em fake news e mostrarmos para os nossos alunos como é que nós podemos construir ferramentas para não cair em fake news, para não disseminar fake news, para nos tornarmos responsáveis pelo que enunciamos, para não compartilhar, para não divulgar. Então, esse é logo o primeiro capítulo, de cara, assim, fake news é o tema. Né? Verdade. Letramento crítico em contextos de crise. O papel da escola na era da pós-verdade e de fake news. Excelente. Já para ampliar a nossa mente em relação à leitura que vamos ter ao longo de todo o livro. Isso. Na esteira, a gente vem com um capítulo da professora Doroteia e um orientanda dela, que é a Gabriela Krause, sobre criação de tecnobiografias com alunos de letras e reconstrução identitária. É muito interessante pensar em tecnobiografias. Não é o gênero biografia, mas é próximo a ele. Compreende? Então, quer dizer, o que significa a criação de tecnobiografias e qual é o impacto para a alteração, para as ressignificações identitárias dessas pessoas que leem e escrevem tecnobiografias? É muito relevante esse capítulo. Na sequência, vem um capítulo meu com a minha doutoranda, queridíssima, professora do município, né, do estado, aqui do Rio Grande do Norte, do município da Natal, professora Vaneise Fernandes, e aí nós vamos tratar sobre o potencial argumentativo dos projetos de letramento. Essa é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há pouco tempo, que é estabelecer relações entre a argumentação e o de letramento. E eu quero dizer que quem me ajudou muito a respeito dessa relação
foi exatamente a professora que faz a apresentação, a professora Isabel Cristina Michelin de Azevedo, que apesar de ter o mesmo sobrenome que eu, Azevedo, não é da minha família, assim, a gente se conheceu há poucos anos. Ela é de São Paulo, professora da Federal de Sergipe, mora há poucos anos em Sergipe, e ela trabalha bastante com argumentação, né? E aí, nesses encontros acadêmicos, a gente começou a fazer essa ponte entre argumentação e letramento. Bom, aí o nosso capítulo, meu e da Vanese, trata um pouco disso. Na sequência, o capítulo da também bastante querida Renata Garcia Marques, foi orientanda da Dorothea Cash e é uma das organizadoras do livro, né? A Renata trabalha com projetos didáticos de gênero. Aqui eu trabalho com projetos de letramento e ela trabalha com projetos didáticos de gênero, fazendo essa construção entre PDG e novos letramentos e cultura digital. Então, veja, essa primeira parte do sumário, ela está completamente entrelaçada, compreende? Sim. Há relações de leitura, escrita e oralidade, sim, mas há relações desse contínuo com as tecnologias digitais. Como é que isso muda? Como é que isso muda no processo de ensino-aprendizagem, na vivência social? Como é que isso aí altera a nossa existência? Certo? Bom, posso falar dos outros? Pode, continue, por favor. Tá, então eu vou dizer para você que o próximo capítulo é da professora Socorro Oliveira, que é nossa professora aqui da UFRN, com a Alana Drisier, que é doutoranda sob orientação da professora Socorro, letramento comunitário e ação docente, saberes em diálogo e reconfigurações identitárias. A professora Socorro tem um trabalho de anos nos estudos de letramento. Ela foi minha orientadora de mestrado, né? Tenho muito prazer de reunir nesse grupo a minha orientadora de mestrado, que foi a professora Socorro Oliveira, a minha orientadora de doutorado, que foi a professora Angela Kleiman, e várias colegas de época de mestrado e doutorado, por exemplo, a professora Ivoneide, né? E outras que eu fui aí nessa vida acadêmica. E por isso esse livro é tão significativo, né? Ele reúne pensadoras de estudos de letramento, mas também reúne vidas, histórias de vida em comum. Né? Era isso que eu queria perguntar à senhora, mas continue. Sim, faltam só dois. O próximo capítulo, Valores, Critérios e Representações em torno da avaliação da escrita acadêmica nos discursos do professor, é da professora Juliana Assis, que é da PUC de Minas Gerais, com a orientanda dela, Valméria Ferreira, também extremamente interessante, que vai pensar no letramento do professor, no letramento acadêmico. E o último capítulo é os letramentos do professor em seu local de trabalho, possibilitados pelas práticas formativas do PIPID, que é da professora Sueli Timóteo, professora da UERN, aqui, né, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e fez a ponte inicial entre mim e Dorothea Cash, porque Sueli saiu daqui do Rio Grande do Norte e resolveu ir para o Rio Grande do Sul. E quando foi para o Rio Grande do Sul, fez disciplinas lá e veio fazer disciplinas com a gente. Então, Sueli é quem consegue traçar uma relação, uma união entre dois rios grandes. O Rio Grande de norte a sul. É Sueli quem começa a construir essa ponte, que depois a gente foi fortalecendo e vai continuar. Claro. Pronto, era justamente isso que eu ia perguntar, né? Como surgiu essa ideia de reunir essas professoras pesquisadoras dos dois Rio Grandes, do Norte e do Sul. Mas antes que a senhora responda, eu gostaria de dizer que a Margarete, ela da editora Pontes, está nos assistindo. A editora abraço, Margarete! A editora Pontes colocou um comentário dizendo que considera uma honra, né, ter em seu catálogo essa publicação tão importante para a educação. Então, vai aí o nosso alô, a editora Pontes, a editora, né, que está publicando o livro da professora Glícia e das colaboradoras, das professoras pesquisadoras que ela acabou de citar, que faz parte do sumário.
E aí, professora, como surgiu essa ideia, então? A senhora já iniciou aí, dizendo que foi a professora que saiu daqui, foi para lá, e como surgiu essa ideia do livro? Pois é, a professora Sueli, que é da UERN, foi desbravar o Rio Grande do Sul, foi fazer doutorado no Rio Grande do Sul, não é? E fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, cursou disciplinas lá e veio cursar disciplinas aqui no nosso PPGEL, aqui na UFRN, e comigo, com a professora Socorro Oliveira e tal. E aí a gente resolveu ir para um evento no Ceará, e no evento do Ceará, os dois grupos se encontraram, né? E aí foi amor à primeira vista. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa, a professora Doroteia e eu fizemos uma pesquisa que foi... fizemos um projeto que foi aprovado em um edital da CAPES, e a partir daí a gente começou a fazer várias parcerias. Então, a gente faz algumas relações dentro de disciplinas específicas, colaborando uma com a disciplina da outra, e a gente faz também parcerias no sentido de meus orientandos irmos para o Rio Grande do Sul, para em outras cidades também, e ela também com os orientandos dela. Nós somos professoras, professora e eu, somos professoras que gostamos muito de andar com os orientandos, de viajar academicamente com os orientandos. Isso é muito bom, porque nos fortalece, né? O grupo. Verdade, isso é ótimo. Tinha um projeto embrionário, né, que foi em 2019, nosso aqui de Parnamirim, junto com a senhora. Eu gostaria até de ter viajado para o Rio Grande do Sul, mas, enfim, não deu certo, não foi adiante, mas quem sabe isso aconteça e eu venha cada vez mais me interessar, como eu já me interesso pelo projeto de letramento, e conhecer o que é desenvolvido lá com as professoras que a senhora citou. Professora, eu vou estar aproveitando aqui esses nossos 26 minutos já de conversa para fazer um sorteio. Já Ótimo. Fazer o primeiro sorteio do livro, já quebramos o gelo, já estamos mais à vontade, a tensão já passou, estamos aí com mais de 77 pessoas nos assistindo. Que legal. Legal. Isso é muito bom, você, em meio a tanta coisa que estamos vivendo, né, ter pessoas que possam dar um pouco do seu tempo, parar para ouvir um pouco sobre a educação que uma educação crítica, uma educação com olhar crítico. Eu gostei muito aqui do livro, do início, da apresentação, quando a apresentadora falou sobre a presença de Paulo Freire, né? Ao longo da leitura, Paulo Freire é uma referência direta em 3 trabalhos e indireta em outros 4, né? A Isabel Cristina que fez a apresentação, então eu fiquei por demais feliz em saber que Paulo Freire está presente e mudar o mundo. Vou aqui fazer o sorteio. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Pronto. O primeiro sorteado foi anote aí, por favor, @marclararosana1206. Eu vou entrar em contato com ela. Né? A Marclaro, Zana 1206. Certo. Ok, muito bem. Márcia Rosana, na verdade. Márcia Rosana. Márcia Rosana 1206. Ela já ganhou um livro. E aí a gente vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Então, eu achei interessante, eu ainda não terminei o livro, mas a questão da palavra, né? Eu apreciei toda a capa do livro, inclusive, eu estava vendo ontem com meu filho a capa do livro. Né? O que a gente tem nessa capa? Né? A gente tem crianças, adolescentes, pais, professores, lidando com livros, com tablets, com robôs. Né? Nós temos
várias pessoas utilizando óculos digitais, temos uma mãe como se fosse lendo para o filho, enfim. E por que o livro ele se chama Letramentos no plural, né, e não simplesmente letramento no singular? Isso tem algum significado, o fato de ser letramento e letramentos? Tem significado, sim. Veja só, ótima pergunta. Por que letramentos para e além da escola? Veja, o conceito, letramento é um conceito, e o conceito de letramento nasce no plural, certo? Em 1986, no livro da Mericato, o conceito de letramento aparece pela primeira vez no Brasil. E a ideia é o quê? Usos sociais da escrita. Esse conceito, depois, no Brasil, vai sendo desenvolvido por Angela Kleiman, principalmente, e Magda Soares, né? Mas com perspectivas um pouco diferentes. A gente pode dizer que pensar letramento dentro de uma vertente etnográfica é algo muito característico do que a pesquisa da Angela Kleiman e de outros pesquisadores dessa mesma linha faz, tá? Quando eu digo letramentos na escola, eu estou pressupondo que não exista dentro da escola apenas, por exemplo, as típicas de escola. Há práticas sociais que são trazidas de fora da escola para dentro da escola. São feitas inicialmente na escola, mas extrapolam essa de atividade humana. Então, quando eu penso em letramentos, eu penso em... Isso é bem o que, por exemplo, os projetos de letramento fazem, né? Os projetos de letramento, eles não se organizam em torno de gêneros discursivos, eles se organizam por práticas sociais. Então, por exemplo, e ensino de argumentação por meio de projetos de letramento. O que isso significa? Que as crianças, os adolescentes, os alunos dela, pensam em problemas a partir dos quais eles possam ter uma ação propositiva, eles possam resolver aqueles problemas. E para resolver, numa sociedade mediada pela escrita feita a nossa, para resolver esses problemas, eles precisam ler, escrever, falar, e precisam fazer isso em diferentes esferas de atividade humana na escola. Então, os letramentos, quando a gente pensa em letramento, a gente está assumindo um campo teórico, a gente está assumindo uma pluralidade de saberes, de fazeres, de dizeres, e essa multiplicidade parte tanto das esferas, né, escola, fora da escola, na universidade, na rua, no clube, na igreja, e quanto também, né, além das esferas de atividade, quanto de temas, quanto de ações mesmo que são atravessadas por todos esses letramentos. Então, essa palavra no plural, ela é proposital, certo? Ótimo, professora. A gente pode vislumbrar que nesse período de pandemia, e acredito que no pós-pandemia, né, dessa ascensão de ferramentas tecnológicas que nós estamos aprendendo a utilizar, nós professores, os nossos alunos também estão recebendo, em sua grande maioria, aulas online, e outros não estão. Aí já vem um outro problema social, que é a questão da falta de acesso à internet, a falta de acesso a um computador, que muitos não têm, principalmente na região nordeste do país. Isso é um dado que a gente precisa refletir sobre isso também, a questão tanto do analfabetismo digital, como também da falta de acesso. Então, são temas que com certeza merecem destaque nesses letramentos, né, a serem trabalhados com os nossos estudantes em sala de aula. Professora, eu queria fazer um registro muito especial, que a professora Angela Klein está online aqui conosco,
Então Que pode dar legal! ela, pode falar com ela aí. Ai, que legal. A Angela Kleiman sabe que ela é assim uma grande referência para mim. É uma professora que certamente fez muita diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional e me abriu muitos horizontes. Eu tenho o maior respeito por Angela Kleiman e fico muito feliz de saber que ela está nos ouvindo. Nós também. Eu tenho uma colega, a Vera, tem um livro autografado por ela, não é? Então ela é uma referência. Eu sou pedagogo, mas gosto muito da área da linguagem, estudo muito sobre linguagem e a professora Angela Klein, ela é uma referência para a educação, né? Não é Isso. nem somente só para a linguagem, mas ela é uma referência para a educação brasileira. É um prazer ter a professora Angela Klein na nossa live. Professora, o livro ele trabalha conceitos, né, de projeto de letramento para subsidiar o trabalho docente e discente. O desenvolvimento desses projetos de letramento pode ser uma forma de ressignificar o ensino no período pós-pandemia? Olha, eu diria que no período antes e pós, né, pandemia, porque quando a gente pensa em projetos de letramento, esse conceito, ele foi pensado por Angela Kleiman no ano de 2000. Há um livro dela, Pensando em Formação de Professores, em que ela desenvolve esse conceito de projeto de letramento para mostrar o seguinte, que nós podemos pensar nas nossas aulas a partir dos usos sociais da escrita e ao fazer isso, nós inevitavelmente caímos em uma rede de leitura, escrita e extrapolação de conhecimentos. O que eu quero dizer com isso? Desenvolver um projeto de letramento significa trazer os meus alunos para o meu lado. Não ficar hierarquicamente superior a ele, mas eu, com os meus conhecimentos de mundo e respeitando os conhecimentos de mundo dos meus alunos, construir com eles novos conhecimentos. Muitas vezes, para o desenvolvimento, é necessário que convide para colaborar o professor de matemática, que é o professor de matemática que vai ensinar a fazer os gráficos, que são extremamente importantes para resolver determinado assunto. Né? A professora de história, que vai nos subsidiar, mostrando, explicando um pouco, por exemplo, a situação atual à luz do que ocorreu no passado, né, fazendo determinados prognósticos dentro de uma perspectiva ancorada pela historicidade. O professor de geografia, o professor de inglês. Então, ensinar e aprender por meio de projetos de letramento é um desafio muito grande, mas é muito instigante. E o que eu tenho visto é que trabalhar com projetos de letramento é interessante, é possível, da educação infantil ao ensino superior. Eu venho desenvolvendo com os meus alunos na Escola de Ciência e Tecnologia e com os meus mestrandos do Prof. Letras e os mestrandos e doutorandos do PPGEL, vários projetos de letramento em escolas públicas, vale dizer, não é? Escolas públicas, com crianças que algumas vezes são vistas como, não lê, não, fulano não sabe escrever. Gente, olha o seu exemplo, eu não sei a idade do seu filho, mas você fez uma leitura com o seu filho a partir da capa. Quantas coisas é possível que o seu filho tenha percebido e que você não percebeu? Mas qual é a vamos dizer assim, o pressuposto que está por trás desse trabalho entre pai e filho? É a abertura para ouvir, é o diálogo, não é? Pois bem, o trabalho com o projeto de letramento é essencialmente diálogo e respeito ao outro, um conhecimento coletivo. Quando eu mostrei esse livro para minha sobrinha, eu tenho duas sobrinhas maravilhosas, Helena e Marília. Quando eu mostrei para Helena já é uma mocinha de 9 anos, já sabe ler, foi vendo aqui algumas coisas. A Marília, que só tem 2 aninhos, então ela olhou assim, não achou muito interessante, olhou, muita letra, né, e tal. Mas, de repente, ela chegou nessa última página e aí apontou e falou assim, titia,
seu nome está escrito aqui. Seu nome está escrito aqui. Por que ela acha que o meu nome está escrito aqui? Porque ela viu a foto, e aí viu essa, já fez uma leitura. Então, olha, ela só tem 2 aninhos, né? Mas isso é uma prática de letramento, né? Então, veja como a ideia de letramento e os projetos de letramento ressignificam a nossa existência antes e principalmente depois da pandemia. Gente, depois da pandemia, agora, nós estamos em plena pandemia, mas pós-pandemia, eu acho que eu vou dar muito trabalho para os meus alunos explicar como é que faz uma série de coisas virtuais. Sim. Por exemplo, no meu plano de curso para PLE2, que é a disciplina que eu ministro aqui em Ciência e Tecnologia, que trata de argumentação, o primeiro ponto que eu coloquei foi construção de vlogs de opinião. Você sabe fazer vlog de opinião? Mas eu vou aprender. Também pois vou. É, mas eu vou aprender. Eu vou aprender junto com os alunos, entendeu? Então, olha só como é bacana essa ideia. Isso eu aprendi a fazer desenvolvendo mais essa ideia de projetos de letramento, que é um conceito criado por Angela Kleiman, além de outros. Por exemplo, agente de letramento, né? Quer dizer, o professor pode ser um agente social importante que focaliza os usos sociais da escrita, da leitura e da oralidade para pensar nos problemas sociais do bairro, da escola. Não tem de ser uma coisa grande, mas pode ser da sala de aula. Tem um orientando que trabalha com essa ideia de assembleia de classe. Como é que dentro da sala de aula eu posso desenvolver projetos de letramento que mostrem para os nossos alunos que ler e escrever é importante para a construção da cidadania. Não é para nota apenas, a nota é importante, mas é a construção da cidadania que faz, a partir da leitura da escrita que a construção da cidadania se faz, vamos dizer, mais atuante no Brasil, não é? Isso. Professora, interessante sobre essa questão de projetos de letramento que podem mudar a realidade da escola, da sala de aula, né, que pode despertar no aluno, poxa, eu sou um sujeito, né, eu estou vendo um problema, né, a gente tem escolas públicas com diversos problemas, tanto no seu interior como externo, na comunidade em que ela está inserida, e um projeto de letramento pode justamente fazer com que esses alunos, eles ampliem essa visão, como a senhora falou lá no início, oração subordinada, eu vou ver a gramática, eu vou ter o conteúdo presente, as competências desenvolvidas no meu aluno, mas eu vou fazer com que ele tenha um olhar para o todo, um olhar para aquilo que o cerca, não é? E que ele é um agente de transformação social aonde ele está inserido. Isso, exatamente. Não é isso mesmo? Olha, é isso aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho, professora. Sim. A professora Angela Kleiman, deixou um comentário. Estou gostando muito desta live. Muito obrigado, professora. Para mim, você, Glícia, é um exemplo de tudo que é uma pesquisadora e professora deve ser. Não, de jeito nenhum. Isso aí, olha, é muito mais generosidade dela do que merecimento meu, viu? Então eu quero aproveitar, dar uma pausa aí rapidinho, a gente fazer um outro sorteio agora, né, do livro. Lembrando, eu quero lembrar o seguinte, pessoal, você que está assistindo a live, esse livro pode ser adquirido pela editora Pontes. Nós temos a Margarete, que está também aí nos assistindo. Ela deixou o e-mail dela, eu vou deixar depois lá nos comentários, para que um grupo de 6 pessoas, no mínimo, que queira comprar esse livro, o frete é grátis. A gente estava tendo alguns problemas em relação ao frete. Os Correios, realmente, eles cobram frete muito caro, quase o valor do livro. E aí, nós vamos ter, para grupos de 6 pessoas, frete grátis, tá certo? Então, vale a pena mesmo você ler, você comprar, você adquirir
esse livro. Então, professor, eu estou aqui vendo, nós estamos em 111 comentários. Deixa eu sair aqui. Esse é o objetivo, alcançar o maior número de pessoas, provocar, né, isso, para que estejam mais... Deixa eu ver aqui minha internet. Enquanto isso, professora, me fala como é que está sendo... como foi... vocês já tinham esse livro em mente, já estava em todo o processo, e aí veio a pandemia, veio o afastamento. Não esmoreceu. Me fala aí desse momento. Certo, olha. Marciano Bezerril. Chegamos a 2020, querendo lançar o livro no início do ano. Não foi possível, né? Mas a gente continuou, mesmo quando houve a determinação de afastamento social, distanciamento social, essa reclusão toda, a gente continuou por meio da internet a trabalhar. Nisso, tivemos grande colaboração da Margarete, que é muito querida, da editora Pontes, muito profissional, que com muita paciência conseguiu fazer toda essa relação de idas e vindas, né? Quando o livro fica pronto, quando se reúnem os primeiros capítulos, a gente diz que é a boneca do livro. Então, foi feita a boneca do livro, mas aí teve a primeira boneca, a segunda boneca, a terceira boneca, a quarta boneca, até o livro conseguir chegar à impressão. Então, assim, é bastante complexo esse processo, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, acho que ficou bem bacana, e eu espero que assim, haja outros, né? Esse é um primeiro de uma série que nós pretendemos fazer. Eu tenho interesse, inclusive, de fazer um mais voltado para a relação de letramento e argumentação mesmo, focalizando isso. Muito fértil esse campo. Ótimo. Professora, meu filho tem 12 anos, ele conseguiu enxergar algo que eu não tinha visto, era uma criança com um óculos de realidade virtual, aqui na capa do livro. Legal. Então, é olha aí, tá interessante. vendo? Muito bem. Temos um Inclusive, outro ganhador. oba, diga aí. É o Marciano Bezerril. Marciano Ótimo, Bezerril, né? Então é o muito bom. segundo ganhador, né, do livro Letramentos na, para a e além da escola. A editora Pontes nos presenteou, está presenteando essas pessoas com 2 livros, e a professora Glícia vai presentear já já o terceiro ganhador, porque a nossa live está em 47 minutos. Daqui a pouco o próprio Instagram começa a diminuir um pouco a internet para dizer que já está chegando ao fim. Mas tá certo. estamos aqui em nossos momentos finais e eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais, que a senhora comentasse mais sobre esse momento tão ímpar para a educação brasileira e esse momento ímpar para a educação brasileira na atual conjuntura em que nós estamos vivendo. Isso, então, eu gostaria de agradecer a todos os que participaram dessa live, né? Eu não consegui dizer o nome de ninguém, infelizmente, é a minha primeira vez, então assim, eu vi um monte de nomes pulando aqui, mas não consegui, mas assim, eu me sinto muito feliz de ter um grupo de pessoas que queira nos ouvir a respeito de uma questão, de um livro teórico, um livro conceitual, né? Trata dessa ideia de letramentos e que pensa o seguinte, que defende o seguinte, o caminho para nós fazermos um país melhor é o caminho da educação. Agora, da educação crítica, da politicidade na educação, que não significa partidária, significa
política naquele sentido mais amplo, o da polis, o do bem social, né? O da ação social pensando na coletividade. Estudioso, estudiosa de letramento deve prezar por isso, deve prezar pelas relações sociais que permeiam o nosso mundo e que são cruzadas pelas linguagens. São as linguagens que constroem a nossa realidade e é por ela construída. Então, todos nós temos uma responsabilidade enorme, não é? Uma responsabilidade enorme que estamos ensinando. E se eu digo para os meus alunos, para o meu filho, para os meus sobrinhos, que na minha casa até álcool é 70%, eu tenho que ensinar para eles que há inferências a serem feitas aí, há um posicionamento aí a ser defendido, não é? E isso não pode passar assim a brancas nuvens. Pois bem, nos estudos de letramento a gente faz isso, né? Então, eu espero que mais pessoas se interessem por isso, é um conceito extremamente importante, eu sou muito apaixonada por essa área e espero ainda ter muitos interlocutores. Quem sabe alguns dos que estão nos ouvindo sejam nossos orientandos, né, daqui a pouco, aqui no PPGEL, né, na Prof. Letras. Quem sabe esse que está mediando essa conversa possa ser um próximo orientando da senhora também. Um grande prazer, né? Um grande prazer. Ótimo, muito bem. Professora, deixa eu sortear aqui o último livro. Eu gostaria de agradecer a sua simplicidade, eu acredito que a live foi um sucesso, estamos em mais de 90 pessoas nos assistindo agora, né? O objetivo é esse, é fomentar a transformação por meio da educação. Então, isso é muito bom, muito significativo, e deixa eu fazer aqui o próximo sorteio, e agradecer também, mesmo que a gente não tenha citado, professora, alguma das colaboradoras do livro que tenha entrado e, por acaso, a gente não tenha percebido a entrada dessas colaboradoras desse livro, a gente pede desculpas e, ao mesmo tempo, agradece a participação delas. Com certeza. Muito bem. Então, vamos ao sorteio. Vamos. A pessoa sorteada foi Carvalho Elissa 1. Carvalho, anota aí. Carvalho Elissa 1. Então, só lembrando quais foram os ganhadores. Eu tenho aqui uma assistente, uma colega, né? E deixa eu ver aqui quem foram os ganhadores. Foi a Márcia, né? Márcia Rosana, Marciano Bezerril, e agora Carvalho Elissa. Carvalho Elissa 1. Então, parabéns. Eu vou entrar em contato no direct de vocês que ganharam o livro, né? 2 vão vir de São Paulo, da editora Pontes, para os ganhadores, e 1 eu combino com a professora para estar pegando esse livro e para estar presenteando, se morar aqui próximo à região metropolitana. A região metropolitana de Natal. Professora, muito obrigado. Forte abraço para a senhora. Sucesso, né? Que possamos ter o lançamento presencial do livro, que a gente possa ter esse lançamento presencial do livro. Obrigado, professora Ângela Klein, uma sumidade em educação, em linguagem, projeto de letramentos no Brasil. E obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite, professor, e muito obrigado. Sobrevivi! Um beijo! Conseguimos! Um beijo, professora. Muito obrigado. E para as minhas amigas que estiveram aqui presentes, para os alunos, para os orientandos, para todos vocês. Um beijo! Um beijo. Obrigado, professora.